Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão solene do 2º período do Legislativo do ano de 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, quero primeiramente saudar a presença dos nobres aí. Hoje temos 4 ex-prefeitos, seu Antenor de Senha, seu Antenor Batista, Leonides Bogo Júnior, César Matuszewski, e também 3 ex-vereadores, Adelar Fagundes, Pedro Libonir Jarec e o Romildo Batista. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos aí, nosso homenageado da noite, e vamos dar uma sequência. Então, vamos para a ordem do dia. Votação do projeto de decreto do Legislativo número 5/2025, de autoria do vereador Pedro Luiz da Rocha, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Pedro Libonir Jarec. Solicito a leitura do decreto legislativo, do histórico e do parecer da comissão. Projeto de decreto legislativo número 5/2025, concede título de cidadão benemérito ao senhor Pedro Libonir Jarec. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio de proposição do vereador Pedro Luiz da Rocha, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Pedro Libonir Jarec em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados na área empresarial e legislativa em prol do município de Tijucas do Sul. Parágrafo 1º. O ilustríssimo senhor Pedro Libonir Jarec, carinhosamente conhecido como seu Bulinho, é amplamente reconhecido por sua trajetória de vida dedicada ao ramo de comércio e empresarial de Tijucas do Sul, bem como por sua atuação frente ao Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. A concessão do título de que trata o presente artigo obedecerá ao disposto na Lei nº 766/2021. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga suas disposições em contrário. Tijucas do Sul, 9 de dezembro de 2025. Projeto legislativo do vereador Pedro Luiz da Rocha. Biografia. Posso ler a biografia já? Pedro Libonir Jarec nasceu no dia 26 de junho de 1939, quinto filho de Inácio Jarec e Maria Aires Jarec. Sua infância foi marcada por momentos inesquecíveis nos campos de Tabatinga, onde ele cresceu ao lado dos 7 irmãos. As brincadeiras ao ar livre, de bicicleta, de carrinho de madeira, caçando passarinhos, pescando e ajudando nas atividades domésticas, criaram memórias que ele guarda com carinho até hoje. Desde cedo, demonstrou uma personalidade determinada e trabalhadora, influenciado por valores e exemplos de seus pais. Cresceu em um ambiente simples, onde o trabalho e a perseverança eram fundamentais. Durante sua infância, Pedro desenvolveu habilidades manuais e um forte interesse pelo trabalho artesanal, o que levou a aprender mais tarde o ofício de alfaiate. Essa experiência não apenas lhe proporcionou uma habilidade prática, mas também ensinou a importância da dedicação e do detalhe. Sua infância foram marcadas por uma forte ligação com sua família e a comunidade. Inclusive, seu apelido Bolinho foi dado pela sua madrinha, Maria Cardoso Jarec, moradora do Campo Alto, porque ele era um grande admirador dos seus bolos e quitutes. Já na adolescência, com 14 anos, seus pais tomaram uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele foi morar com a família Brito em São José dos Pinhais para aprender o ofício de alfaiate e complementar seus estudos. Essa experiência precoce não apenas lhe ensinou uma habilidade prática, uma profissão, mas também o ajudou a desenvolver valores como a disciplina, responsabilidade e perseverança. Ao lado da família Brito,
Pedro encontrou um ambiente acolhedor e de apoio, onde pôde aprender boas maneiras, estudar e crescer. Sua dedicação e talento para o ofício de alfaiate logo se destacaram e, com o tempo, ele se tornou um jovem habilidoso, com um olhar atento a detalhes, criando ternos e roupas exclusivas para as ocasiões especiais e casamentos. Essa experiência formativa foi fundamental para moldar a personalidade e a ética de trabalho de Pedro, que mais tarde se refletiria em sua carreira como empresário e líder comunitário. Ao voltar para Tabatinga, aos 20 anos, abriu sua primeira oficina de alfaiataria, e deste ofício permaneceu por 10 anos. Em sua juventude foi goleiro do time Tabatinga Futebol Clube, casando posteriormente com Maria Nilza de Senha aos 22 anos. Nesta vida inicial de casado, trabalhou no armazém Santa Terezinha, de propriedade de seus sogros, vindo posteriormente a instalar o primeiro posto de gasolina da região, em parceria com a rede Ipiranga de combustíveis. Na década de 60, foi eleito vereador por 2 vezes, em uma época que o cargo não era remunerado, mostrando seu desprendimento e dedicação ao serviço público. Vale destacar seu empenho na construção da atual Capela de Tabatinga, inaugurado na década de 70. Em 1974, mudou-se para a sede do município, tornando-se um respeitado empresário no ramo de combustível. Instalou o primeiro posto de combustível da sede, que além das bombas de gasolina e diesel, contava com serviços de mecânica, autopeças, lanchonete e restaurante. Ao viver no centro político do município, foi se envolvendo cada vez mais na comunidade, destacando-se como uma liderança expressiva em Tijucas do Sul, deixando marcas profundas e importantes. Foi presidente da PM João Camargo do Colégio Francisco Camargo e ainda na área política foi candidato a prefeito pelo MDB no ano de 1982, no início da redemocratização brasileira, onde por meio da sublegenda ajudou a eleger o candidato com mais votos, senhor José Antenor de Senha, abrindo espaço para a democracia e para novos caminhos em Tijucas do Sul. Também foi um dos fundadores do Hospital Nossa Senhora das Dores, tendo um papel preponderante na acolhida do médico-chefe do hospital, Dr. Ângelo Chiamuleira, em sua chegada em Tijucas do Sul. Sua liderança na Igreja Matriz foi fundamental, tendo como presidido a comissão da igreja várias vezes. Aliás, seu Pedro é católico, devoto e comprometido com sua fé até hoje, sendo um exemplo para a comunidade. Ao longo de sua vida, ele ocupou vários cargos e participou de diversas atividades religiosas. Além disso, Pedro foi um cursilista engajado, tendo participado do movimento de cursilhos da Igreja Católica. Ele também palestrava cursos de batismo e noivado, ajudando a fortalecer a fé e a união das famílias. Na década de 80, criou a empresa Transbolim, empresa esta que prestava serviços para a prefeitura no transporte de alunos das localidades mais distantes do município, possibilitando a diversos adolescentes e jovens a continuidade de seus estudos, o que até então era praticamente impossível aos alunos das comunidades. Esse serviço, na época, pioneiro, eram os municípios da região. Além desse serviço diário de transporte, a empresa oferecia viagens e excursões recreativas a cidades como Lapa, Guaratuba e Itapuá, onde por diversas vezes seu Pedro ia junto com sua família, conduzindo o ônibus e levando muitas famílias a conhecerem pela primeira vez o mar e as cidades litorâneas. Este empreendimento foi sua propriedade até os meados da década de 90, repassando então o serviço ao senhor João Fagundes. Em 2004, arrendou o posto de gasolina Tijucas e hoje, aos 86 anos, permanece no ramo com a sua loja Estil Jarec Máquinas e Motores, prestando diversos serviços. Pedro Libonir Jarec é um exemplo de homem público e cidadão que dedicou sua vida a servir e melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Na vida familiar, Pedro Libonir Jarec é um homem abençoado por ter construído uma família unida e amorosa, casado por 63 anos com Maria Nilza de Senha Jarec, falecida há 1 ano e meio. Ele é pai de José Carlos, Ana Cristina e Josiane, e avô de 3 netos, Roger, Cássio Augusto e Rômulo. Seu pai, seu Pedro, é conhecido por sua dedicação e cuidado com os filhos. Como avô, é um exemplo de sabedoria e carinho.
compartilhando suas experiências e histórias com as novas gerações. A família Jarec é um reflexo de amor e da união que Pedro sempre buscou cultivar, e ele é grato por ter uma família tão presente e amorosa em sua vida. Parecer da Comissão, projeto de decreto número 5, 2025, Poder Legislativo. Parecer número 156, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. Trata-se de proposição legislativa apresentada pelo vereador Pedro Luiz da Rocha, que visa conceder o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Pedro Libonir Jarec, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados na área empresarial e legislativa em prol do município de Tijucas do Sul. Nos termos do artigo 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental, gramatical e lógico das proposições apresentadas. É o breve relatório. Fundamentação. Analisando as proposições em tela, verifica-se que o projeto de decreto legislativo número 5, 2025, está em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e regimentais, não havendo vícios formais que impeçam sua tramitação. A redação é clara e adequada aos objetivos propostos. A proposição encontra-se fundamentada no artigo 155 do Regimento Interno, bem assim 88 e 76 do mesmo dispositivo legal. No que se refere ao mérito, essa comissão entende que a concessão do título de cidadão benemérito ao senhor Pedro Libonir Jarec encontra justificativa plausível, conforme consta na proposição e justificativa que a acompanha. O homenageado demonstra notória contribuição em prol do município de Tijucas do Sul. Ademais, a matéria observa o disposto na Lei Municipal nº 766/2021, que regula a concessão de honrarias no âmbito do município. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade, legalidade e o mérito favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 51/2025, de autoria do vereador Pedro Luiz da Rocha. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. É o parecer, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Ainda em tempo, agradecer aqui a presença do ex-vereador e agora vice-prefeito, Claudemir Pereira da Rocha. Passaremos um vídeo agora que conta um pouco da história do homenageado. Pessoas que ajudam a construir muito mais que estradas e prédios. Em uma cidade, existem pessoas que ajudam a construir muito mais que estradas e prédios. Elas constroem caminhos, oportunidades, memórias. Esta é a história de um homem que caminhou junto com Tijucas do Sul. Um homem que trabalhou antes da luz chegar, que viu o asfalto cortar a terra e trazer desenvolvimento. Hoje, a Câmara Municipal presta sua homenagem a quem sempre se dedicou ao próximo, o Sr. Pedro Libonir Jarec, ou como todos nós conhecemos com carinho, o seu Bolinho. Nascido em Tabatinga em 1939, de uma família grande com 7 irmãos, Bolinho aprendeu cedo o valor da união. Ajudando os pais, descobriu que o trabalho é a forma mais bonita de amar quem se está ao lado. Ainda menino, desenvolveu habilidades manuais que mais tarde abririam portas para um futuro promissor. Na juventude, morando em São José dos Pinhais, Bolinho aprendeu alfaiataria e, com a sua arte, vestiu pessoas importantes daquela época, em momentos muito importantes. Mas o seu coração sempre foi de Tijucas do Sul. Com apenas 20 anos, voltou para sua terra e abriu a primeira alfaiataria. Durante 10 anos, costurou mais que roupas, costurou histórias, amizades e confiança. Depois, ao lado dos sogros, trabalhou no armazém Santa Terezinha e deu mais um passo ousado. Instalou o primeiro posto de gasolina da região. Bolinho enxergava o que ainda estava por vir. Ele acreditava na cidade, acreditava nas pessoas. Foi vereador por 2 vezes, numa época em que o cargo não era remunerado. Ele servia porque acreditava no bem comum. Ajudou a construir a capela de Tabatinga na década de 70. E em 74 mudou-se para o centro do município e viu Tijucas do Sul crescer. E cresceu junto com ele. Empresário respeitado, sempre encontrou um jeito de servir. Bombas de combustíveis, autopeças, mecânica, lanchonete e restaurante. Ele estava onde Tijucas do Sul precisava que ele estivesse. Preocupado com as crianças, participou da comunidade escolar como presidente da Associação de Pais e Mestres
e em 1982 chegou a ser candidato a prefeito, porque os sonhos grandes fazem parte da sua natureza. Teve um papel fundamental na fundação do Hospital Nossa Senhora das Dores, garantindo mais cuidado e dignidade para toda a população. Católico devoto, atuou em diversos movimentos da Igreja, colocando a fé em prática no gesto, na presença e na solidariedade. Nos anos 80, criou a Transbolínea, uma empresa que não transportava apenas pessoas, transportava os sonhos de quem morava longe e queria aprender, trabalhar e viver. Para lazer, ainda organizava excursões para Lapa, Guaratuba e Itapuá, porque ele sabia que a alegria também transforma a vida. Em 2004, arrendou um posto e continuou trabalhando com máquinas e motores, sempre muito ativo e disposto. Casado depois de 63 anos com Ana Nilce, hoje esposa, e é pai de José Carlos, Ana Cristina e Josiane, avô de 3 netos que carregam um sobrenome no coração, o orgulho de sua história. Nunca foi apenas um empresário, ele foi e continua sendo um construtor de oportunidades. Há homens que enxergam além do seu tempo, e Bolinho é daquelas pessoas que sonharam e viram acontecer, daquelas que trabalharam antes que o progresso aparecesse. Tijuca do Sul agradece por tudo que você construiu, agradece pela sua fé, sua coragem e por nunca desistir da cidade. Obrigada, Sr. Pedro Libonir Jarek, nosso querido Bolinho. Concedo a palavra para o vereador Pedro Luiz da Rocha, autor do projeto. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos ex-prefeitos, né, do senhor Antenor Batista, o senhor Antenor de Senha, o Oni, o César Matuszewski, né, aos ex-vereadores, o seu Libonir, né, o seu Bolinho, também ao Romildo, também o Adelar, né, e o Claudemir, vice-prefeito, e todos que estão aqui presentes nessa casa, Luizinho Alves, né, César, vizinho nosso lá, o César Barbosa, Elisângela, todo mundo aí, né. Então é uma satisfação, né, homenagear alguém em vida, como nós já discutimos várias vezes aqui nessa Câmara, né. Alguns homenageados se fazem presente, né, doutor Ângelo, Oni, né, hoje aqui se fazem presente também. E o que eu quero dizer, assim, da escolha de homenagear o seu Bolinho, né? Primeiramente porque nasceu no mesmo bairro onde eu nasci, né? Nascemos no tempo de parteira ainda, né, seu Bolinho? Na luz de vela. Seria mais ou menos assim, né? Então a gente tem esse carinho porque toda a história do seu Bolinho iniciou-se ali em Tabatinga, né? Junto com meu pai, que hoje não se faz presente, mas convidei para ele vir, mas não pôde vir, né? Na construção da igreja, a gente sabe muita história ali, né? Então, esse é um motivo que a gente escolheu o nome do senhor para homenageá-lo nesse dia, né? E pela história de vida, pelo bem que fez ao município, né? A gente deve homenagear essas pessoas, né? Então, é dessa forma que a gente consegue também trazer um pouco de história também, né? Reavivar as histórias, né? Digamos assim, trazer ela à tona novamente, né? Porque muitas histórias se perdem no tempo, né? Então é bom essas homenagens porque muita história traz novamente aos dias atuais, né? Então isso é muito bom, essas homenagens, né? Então parabéns ao seu Bolinho pela história de vida, pelo tudo que o senhor desenvolveu dentro do município, né? E que a gente possa estar homenageando também mais pessoas desse gabarito, digamos assim, né? O projeto está em votação. Aprovado. 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 Projeto de decreto aprovado determina a publicação do decreto legislativo número 5/2025. Agora uma salva de palmas. Convido agora o vereador Pedro Luiz da Rocha para entregar o certificado de título de cidadão benemérito ao senhor Pedro Libonir Jarek. Se o seu Bolinho puder também chegar aqui na frente.
nesse momento, assistiremos mais algumas homenagens feitas por o senhor Pedro Libonir Jarec, o tio Bula. Oi, gente, tudo bem? Ana, de Jesus falando. Vim aqui falar um pouco para vocês do nosso amigo Pedro, tio Bula. Eu tenho um carinho enorme por você, tio Bula. Quero falar duas coisas rapidinho. Primeiro, na época do Covid, fui à residência do tio Bula fazer o teste de Covid em todos e todos positivaram. Tio Bula, nada teimoso, falava não é, eu sei que não é, eu não quero ficar isolado, eu não vou fechar a loja. Enfim, depois de muita insistência, ele acabou, ficando no isolamento ali tudo. E eu ia, durante o isolamento, fazer a aferição de pressão, saturação, que tinha que era em torno de 15 mil idosos. E isso me preocupava, dizer, mas filha, você não pode entrar aqui em ilusão positiva, e a sua menina, e sua família, seus pais, você vai acabar passando para eles. E muito preocupado, sempre falava que ficava preocupado com aquela situação, mas eu estava fazendo aquilo, porque era a minha missão também, o carinho que eu tinha por eles. Enfim, deu tudo certo, todo mundo saiu super bem dessa fase do Covid. E outra situação também que eu queria falar, que eu não esqueço, que meu esposo sempre ia pescar de boa, e algumas vezes eu ia junto, e eu ficava na casa enquanto eles iam na Bahia pescar. E numa dessas vezes eu estava grávida, era minha filha mais velha, e pelo histórico eu já tinha tido 7 abortos, e eles estavam saindo para pescar, e eu disse, mas você vai ficar sozinha, filha? Eu falei, sim, eu vou ler um livro, vou na praia, e não vai ficar tudo aí. Ele falou, não, mas eu acho mais seguro você ir com a gente. Como é que eu ia pescar na Bahia, no sol de 40 graus, sair às 9 da manhã, voltar às 6, 7 horas da noite, ficar o dia todo lá no sol, com 3 homens que iam ficar lá bebendo, comendo, e enfim, e deixar muito mais seguro ir com eles do que ficar ali. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, estou muito mais segura aqui do que com vocês. E eles super preocupados, sempre falavam, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E a primeira coisa quando eles chegavam na casa era ver se eu tinha ficado bem, se tinha corrido tudo bem. Então, assim, que você foi muito carinhoso com a gente, quero falar que eu não me esqueço disso. E quero agradecer pela sua amizade, quero dizer que lembro muito bem do seu carinho pela Dona Nilza até o fim, e que o senhor é uma pessoa muito iluminada, que Deus ilumine muito, que dê muita saúde, que o senhor continue muitos anos contando muitas histórias. Sei que tem muitas histórias do pescador aí, então eu quero dizer gratidão, um beijo no coração e fique com Deus. Boa tarde, seu Pedro, tudo bom com o senhor? Então nós também queremos unir-nos nesta homenagem da nossa Igreja Católica. Queremos agradecer ao Senhor por tanto bem feito, por tanto esforço, do sacrifício, tanto amor e testemunho de fé. Nossa comunidade tem admiração pelo Senhor. O Senhor desde sempre ajudou, o Senhor participou com testemunho de fé. Nossa comunidade iniciando na comunidade da Batina, nosso pilar para construir a nossa capela no Rocio. Mudou-se para aqui, para o centro e continua firme, ajudando, sempre presente, com tua mulher, com os filhos. Nós queremos louvar, agradecer a Deus. Temos muita admiração, muito respeito, você faz parte da nossa Igreja Católica. Então pedimos a Deus que continue abençoando o Senhor, que continue dando-nos a graça de poder contemplar no Senhor a presença de Deus, em nome de muita fé. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar essa minha fala contando uma historiazinha de quando eu era criança. Quando eu estudava no colégio de Tijucas, eu ficava bravo com os meus colegas porque eles chamavam o seu Pedro Libonir Jarec, meu tio, também chamavam ele de tio Bolinho, tio Bula. E eu falava, não pode chamar de tio Bolinho, porque ele é meu tio, ele é irmão do meu pai, só eu posso chamar ele de tio. E depois eu fui entender que chamar ele de tio Bula ou tio Bolinho ilustrava bem o perfil dele, de ser uma pessoa, um grande tiozão, um tio para muitas pessoas da cidade, alguém que escutava, que acolhia, que era generoso, carinhoso, principalmente muito generoso em atender e ajudar, ensinar muitas coisas que eu aprendi com meu tio, a pescar, a passear de barco, foi meu tio, por exemplo, que me mostrou o mar pela primeira vez, ou que me levou
para tomar sorvete numa sorveteria pela primeira vez, né? Isso marca a vida de uma criança, né? Ele ajudou minha família muitas vezes, né? Nos piores momentos ele estava presente, né? Ajudou meu pai a se tornar comerciante. Com isso a gente conseguiu, a nossa família, ter uma condição de vida um pouco melhor, né? Então sou muito grato ao meu tio por isso, né? Mas especialmente eu sou muito grato porque eu me tornei professor. Eu só me tornei professor, fui estudar, fazer mestrado, doutorado, sou professor na universidade pública, porque lá no começo, eu lembro, quando eu passei no vestibular, eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Aí meu tio ficou sabendo de uma maneira, se prontificou e apareceu e me deu o dinheiro para pagar a matrícula. E assim fui estudar e aqui estou, né? Então sou muito grato ao tio. E eu sei que ele não fez essas coisas todas somente para mim, ele fez para muita gente em diferentes contextos, né? Ele ajudou muitas pessoas, ele foi generoso com muitas pessoas, ouviu e ensinou muitas pessoas, deu ótimos conselhos para várias pessoas, né? Então, feliz da cidade que tem uma pessoa como o seu Pedro Lebonir Jarec, né? Feliz da cidade que tem um tio como o tio Bolinho, o tio Bula, né? Então, parabéns, tio Bula, parabéns, tio Bolinho, né? Parabéns pela Câmara dos Vereadores pela iniciativa de homenagear esse grande tio da cidade. Que todas as cidades do Brasil têm um tio como um tio Bolinho, né? Um forte abraço a todos, um abraço apertado, tio, muito obrigado por tudo. Avô, tudo bem? Eu vim aqui desejar aí um feliz dia aí pro senhor. Parabéns aí por essa conquista aí. Eu queria dizer que tu é muito especial pra gente, que eu sempre reparei no carinho e na educação que as pessoas tinham com a nossa família, muito por conta do senhor, por conta da sua história, pelo que você fez aí pelo município e por todos nós. E dizer que você é uma pessoa muito especial pra gente, que eu aprendi muito contigo, continuo aprendendo todos os dias. É isso, senhor. Um grande abraço e parabéns aí por mais essa conquista. Grande tio Bula, o pescador mais famoso da Baía de Guaratuba. Então eu vim aqui falar um pouquinho do senhor aí, né? Dizer que o senhor foi minha inspiração, assim, na pescaria, tudo, peguei paixão de verdade, assim, através do senhor, né? Muitos conselhos, muitos ensinamentos, e foi muito bom, assim, sabe? Mais de uma década, né? De pescaria juntos aí, e muitas histórias, muitas risadas, mentiras também, né? Não foram poucas, e muitos sufocos, né? Dentro do teimoso, né? O barquinho famoso também em Guaratuba ali, o pessoal olhava o teimoso ali e já sabia quem estava na boleia, né? Mas dizer que eu dei sequência na pescaria, gostei muito através do senhor, né? Acabei comprando barco, acabei indo mais longe, assim, né? Levando mais a sério, tudo pelos conselhos do senhor, pelos incentivos, né? Mas dizer assim que as aventuras começaram no Tijuca já, né? Quando a gente saía daqui. Eu lembro que eu chegava ali na loja, na casa do senhor buscar, né? O senhor. E eu agradecia a dona Nilza lá, mochilaiada lá, né? Bolsa de remédio, bolsa de roupa, bolsa de comida, bolsa de... Nossa Senhora! Era uma coisa rara, ficava mais de uma hora ali, só guardando as coisas, né? E daí o senhor ia dirigindo, né? No começo ali, o barco engatado, né? Com a paratizona lá. E às vezes meio apressado, eu já me agarrava no cinto de segurança ali e já rezava e seja o que Deus quiser, né? Eu lembro que às vezes eu falava, ó, tio Boa, vamos mais devagar um pouquinho, né? O senhor falava assim, que animal, aqui é freio ABS! Assim, não, né? Nunca teve ABS a Paraty, né, tio Boa? Tá louco. Mas foi muito bom. Chegava em Garuva ali, pegava aquele vinhozinho, viola, que não podia faltar na pescaria, né? E foi muito bom, assim. Agradeço demais o senhor, assim, pela essa experiência que eu pude ter, né, no decorrer da vida aí. E na Bahia também, né, às vezes o senhor gostava de pilotar o barco meio que olhando para trás ali, olhando o motor, né? Às vezes a água ficava acumulada e nós íamos para o lado do mato e eu dava sinal e o senhor não olhava e daqui a pouco atolava o barco nos bancos de areia e ficava 2, 3 horas esperando a maré encher para desatolar. Mas era tudo risada, né? Tipo, tudo coisa boa, tudo sadia, né?
Então eu quero aqui agradecer ao senhor, né, por ter me dado essa oportunidade aí, dizer que o senhor é uma pessoa iluminada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um coração grandioso demais, assim, né? E dizer meu muito obrigado, o senhor mora no meu coração, o senhor, a dona Nilza, né, que já se foi, mas continua, né, nos nossos corações, nossa memória, e dizer que o senhor foi maravilhoso para mim. Um grande abraço e dizer que amo demais o senhor, assim, o senhor é maravilhoso. Um abraço, até mais. Em nome da minha família, hoje quero cumprimentar meu cunhado Bruninho por este título muito merecido. Também quero agradecer pelo carinho dedicado pela minha irmã Nilza e pela nossa amizade de tantos anos. Parabéns. Fala, Lula, beleza? Passando aqui para parabenizar pelo título de cidadão honorário. Todos nós aqui sabemos o quanto o senhor já fez pelo município, seja como político, empresário e até mesmo cidadão. É um reconhecimento muito mais do que merecido pelas coisas que diretamente e indiretamente o senhor fez, serviu e ajudou. Estamos muito orgulhosos aí desse reconhecimento e que o senhor continue sendo essa fonte de inspiração para todos nós que mesmo com muita idade levanta todos os dias e segue firme nas suas obrigações aí. A gente ama muito você e tem muito orgulho do senhor. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para homenagear o senhor Pedro Libonir Jarec, também conhecido por muitos como Tio Bula. Nossa história começou há muitos anos, quando ele conheceu meu pai, Roberto, em São José. Foi ele quem convidou meu pai para trabalhar em Tijucas, e isso mudou a vida da nossa família. Depois disso, eu fui procurar o seu Bolinho para pedir um trabalho no posto de gasolina. Comecei ainda criança, com 12 anos, ajudando a abastecer tambores com o cantinho. Com o tempo, aprendi muitas coisas. Trabalhei no posto, na autopeça e hoje estou com ele na loja da Estima. Durante esses 37 anos, o tio Bruno não foi só meu patrão, ele foi como um pai para mim. Convivo com ele todos os dias, sei dos cuidados que ele está precisando e sempre me preocupo com ele. A esposa dele também, saudosa, Dona Nilza, mesmo nos momentos mais difíceis de saúde, nunca esqueceu de mim. E sempre perguntava se eu estava na loja. Todo esse carinho sempre ficará marcado na minha memória. Todos aqui sabem de quanto o tio Bula faz parte de Tijucas. Sempre trabalhou muito, sempre teve boas ideias e sempre ajudou o comércio e as pessoas da cidade. Ele é um exemplo de trabalhador, amigo e de ser humano. Por tudo que ele fez e representa, é mais do que justo receber esse título de cidadão benemérito. Tio Bula, o senhor merece muito essa homenagem. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Agora quero convidar a Elisângela Jarec para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, autoridades aqui presentes, familiares, amigos, senhores, senhoras. É com muita emoção, muita gratidão, muito orgulho que eu uso hoje a palavra nesse plenário para prestar essa homenagem a um homem da nossa família que sempre foi um exemplo. E que a partir de hoje passou a ser oficialmente reconhecido por esta cidade como um cidadão benemérito. Isso é para poucos, hein? O tio Bula, como a maioria conhece, o tio Bulinho, é aquele tio que sempre participou de vários momentos da minha infância, da minha vida adulta também. Aquele tio que eu sempre esperava para me levar para a praia, para pescar. Aquele tio que auxiliou meus pais em muitos momentos, que além de meu tio, foi meu padrinho de casamento. Aprendi com ele a ter muita fé. Não via a hora de chegar
lá em casa nas férias para me levar para Guaratuba, tomar aquele sorvetinho, comer aquele peixinho frito, né? E como nossas idas para a praia, ao entrar no carro, acho que alguém já deu para entender o significado, ele não falava nada, mas eu via que era importante para ele e ele fazia o nome do pai. E eu imitava, né? Deveria ser importante. Eu cresci ouvindo sua trajetória, como bem trazida pela vereadora Sandra no currículo dele. Quando ele morou em Tabatinga, ele auxiliou na construção da nossa capela, né, vereador Luiz? Com certeza, posso dizer que ele plantou muitas sementes por ali, como nós, né, Luiz? Ouvi muitos vizinhos contar sobre sua profissão de alfaiate. Muitos não sabem, mas muitas pessoas só casaram por ali porque tinham um terno feito pelo tio Bulinho. Ouvi meu pai falar de sua trajetória na política, num período em que vereadores não possuíam remuneração. Na contribuição das primeiras linhas de ônibus, como vocês falaram aqui no município, no setor da escola, da educação, auxiliou em conjunto com outras pessoas para a construção do hospital, a construção do antigo clubinho, que hoje é a nossa Casa da Amizade do Rotary. Foram muitos feitos. Meu tio é um homem muito especial para mim, para essa cidade. Com certeza, ao longo dos seus 86 anos de vida, quem conhece bem ele sabe que ele não pode estar desinformado. Todo dia tem uma revistinha, um jornal para ler ali no banco da loja dele. Se você quiser um jornal do dia, é só falar com ele. Confesso que eu queria ter mais tempo para estar perto dele hoje e aprender o segredo dele, né? De ter 86 anos, de estar com muita saúde, lúcido, né? Falar do meu tio é falar de valores, de trabalho, de caráter, de generosidade e, acima de tudo, do amor ao próximo, como vocês viram. Um homem simples em sua essência, mas gigante em suas atitudes. Ao longo de sua vida, ele nunca buscou holofotes. Ele sempre fez o bem de forma silenciosa, com responsabilidade, dedicação e muito respeito às pessoas. Seu compromisso com a comunidade, com o trabalho digno, com a família e com os amigos, construiu uma história que hoje transforma neste merecido título. Quando paro para escutar ele falar sobre a infância dele, sobre a vida dos meus avós ali em Tabatinga, só tenho confirmações do porquê ele se tornou esse homem calmo, mas de palavra e de presença firme e de coração generoso. Inclusive, impossível esquecer de tudo que ele fez pelo meu pai, pelo meu tio Nelson e agora pelo meu tio Antônio, que já tem uma boa idade, até mais do que ele. Com certeza, um irmão de um coração muito grande. E o espírito solidário não parou. Recentemente, fizemos uma obra na nossa capela de Tabatinga, não é, vereador Luiz? E o tio Bula estava lá. Para ajudar, foi na missa de domingo sozinho, de carro, garanto que ele arrumou briga em casa, participou da missa, comprou um churrasquinho e ainda tirou um tempinho para visitar um afilhado que estava doente. Isso sim podemos chamar de exemplo. Assim, hoje quem recebe este título é o senhor, tio Bula. Mas a honra é de todos nós que tivemos o privilégio de conviver, aprender e caminhar ao seu lado. Que sua história continue sendo inspiração para as futuras gerações, inclusive para o meu filho Augusto. Espero que ele escute tudo isso e aprenda um pouquinho. Que seu exemplo seja vivo em cada atitude, em cada gesto de bondade e em cada palavra de incentivo em muitos de nós aqui. Em nome da minha família Jarec, deixo aqui o nosso muito obrigado. Obrigado pelo que o senhor é, por tudo que fez, por tudo que representa para nós, para a nossa família e para essa cidade. Parabéns por essa merecida homenagem, que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde e muitas alegrias. Muito obrigada, tio Bula. Agora quero convidar o ex-prefeito, senhor Antenor Batista, para fazer uso da tribuna. Dá uma olhada primeiro assim para ver como é que está o painel.
senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, vereadora, senhor homenageado Pedro Lubonir, nosso amigo Bolinho, seus familiares, senhoras autoridades, senhores convidados. Esses dias apareceu lá em casa Gisele, me convidando para me participar hoje desse ato solene. Muito gostoso. E eu falei para ela, mas com toda a satisfação que eu irei, sem dúvida nenhuma. Ela disse, faz uso da palavra? Eu falei, como não? É um prazer falar no nome do Bolinho. Um nome que não se desgastou nunca, né, Bula? Nós já estamos junto com o Bolinho desde os 50 anos, mais ou menos, aí. Nós sempre nas mesmas estratégias, nos mesmos compromissos com a sociedade, compromisso com Tijuca do Sul, fazendo com que as coisas viessem acontecendo. E o Bolinho sempre era o presidente. O Bolinho sempre assinava, o Bolinho que fazia. Nós ajudava. Eu, de senha, isso desde o início do hospital, do terraplanagem, esse grupinho sempre estava junto, com a proposta de nós vencer as dificuldades que apareciam, e sempre a gente discutia. Eu não posso esquecer, Bolinho, do grande amigo que você teve, que nunca deixou você sozinho, do padre Leopoldo Jarec, que ajudou muito no hospital, deixou de aplicar dinheiro na igreja por uns 2 anos, e o Bolinho era o presidente da matriz, e assinava o cheque para nós gastar lá no hospital. E hoje, quando eu passo por ali, Bolinho, que eu vejo o pátio com ambulância, muitas vezes eu vejo o helicóptero chegando buscar mais uma vida para ser salvo. Eu lembro, assim, do momento em que nós começávamos. Lembra, o Dissenha falou uma vez, nós temos que trabalhar para fazer esse elefante branco terminado, trazer condições desse pessoal nosso melhorar na saúde. E as coisas vieram acontecendo. Mas quando eu vi esse painel, quando eu escutei esse pessoal falar, eu pensei, vai sobrar muito pouquinho para mim. O resto já falaram tudo. Mas eles falaram muito no Bolinho lá na praia, falando assim, eu vou falar, mas no Bolinho trabalhando aqui em Tijuca. Porque o Bolinho trabalhava na indústria, no comércio, na saúde, trabalhava em todos os setores, na religião. Vejam vocês, uma época a igreja inventou a tarde de curso de noivos. Né, Bula, lembra? E naquele tempo a juventude namorava, ia na casa do futuro sogro, se apresentava, e o sogro dizia, olha, esse é filho daquele homem muito trabalhador, dá para você casar. Então, tem que fazer o noivado e tem que fazer o curso de noivo. Quem que fazia? 4 casais que tinha em Tijuca. Quem assinava a carteirinha para o casamento? O Bolinho. Ele e a dona Nilza sempre junto. Depois fizemos aquele encontro de corações, né? Curso de pais e padrinho. Para batizar a criança, tinha que ter um curso feito ali um dia inteiro, 4 palestras. Quem que é muito bem aceito pela população, e chegava o pai, o padrinho, ficava lá o dia todo com nós. Na saída, o Bolinho tinha que assinar a carteirinha para ele apresentar no dia do batizado. O Bolinho era o chefe, o Bolinho era o que conduzia nós. Fizemos nessa caminhada, né, Bolinho, aquelas visitas nas igrejas, a pedido do padre. A comunidade convidava o pessoal da comunidade, e nós ia lá, eu, de senha, mais 3 casais, o dia inteiro conversando com aquele pessoal, mostrando assim, o que tinha como acontecer de melhor para as famílias do nosso município. Eu lembro bem um pouquinho, não vou ficar muito longe, já vou perder, já vou parar. Eu lembro que a última palestra quem fazia era o Milton Claudino. E o que era a palestra dele? Contra o armamento. Porque naquela época, o pessoal para vir na igreja botava uma faca na cinta, um revólver do outro lado. Lá nos botecos que existia, tinha um tal de punhalzinho, desse tamanho, bonitinho, que era uma fantasia. Se comprava aquilo para pôr na cinta para ir rezar. E o Milton, então, pegava aquela tese e ia conversando com o pessoal para largar, tirar aquela coisa. Essa igreja não é lugar de ficar armado, a igreja não é lugar de ficar com punhal, a igreja não é lugar de ficar com revólver. Ele assumia toda, nós não queríamos assumir isso aqui. Ele assumia de frente com aquele pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi bem pouco tempo nós começamos a observar que, ao menos nas igrejas, já não tinha ninguém mais com a faca na cinta e nem com o revólver na cinta.
é uma melhoria sem tamanho. O encontro das famílias, nós sentimos, nós fazendo essas visitas, de um ano inteiro, uma vez por mês, nós 4 casais, um domingo por mês, nós estávamos lá juntando toda a família, que aceitavam muito bem, né, Bolinho? Gostavam. E o Bolinho era um mensageiro da paz, um mensageiro de notícia boa, era um mensageiro que convencia o pessoal de melhorar a situação, mostrar entre o pai e os filhos como é que tinha que ser, entre os filhos que tinham que respeitar o pai como é que era, acompanhamento do pai nas escolas, acompanhamento do pai na igreja, levando os filhos para a igreja. Era um trabalho maravilhoso. Nós nunca cansamos, nós fizemos isso com muita vontade e foi maravilhoso. Mas eu tenho mais umas coisinhas do Bolinho que eu quero falar. Eu pensei, o Bolinho só foi na igreja? Não, ele foi no hospital, foi um grande batalhador, um grupinho bom, que está aí o resultado. Na agricultura, você pensava que o Bolinho tem enxada para ficar pino? Não. Como é que o Bolinho trabalhava na agricultura? O pessoal lá de Piedade, de Biúna, perto de Sorocaba, vinha buscar batata salsa, nos anos que a Tijuca se tornou a capital da batata salsa. Ele chegava lá no compadre Clodomir, e dizia, Clodo, eu vou carregar meu caminhão lá no Campestre, lá no Saltinho. Sou capaz de atrasar. Você faz uma nota fiscal da carga e onde é que deixa? No Bolinho. Era o ponto que a gente tinha marcado para resolver as coisas. Até tinha umas coisas muito interessantes. Na oficina, o pessoal ia para São José dos Pinhais, comprava uma peça que faltava, mandava para o ônibus. Onde é que deixa? Deixa lá no Bolinho. O Bolinho era a referência. O Bolinho foi um marco forte do nosso município. Tudo que se precisava, e o Bolinho nunca estava bravo. O Bolinho sempre com essa maneira de ser Bolinho, de ser filho do falecido Jareque do Tabatinga, seu Inácio. Conversei com ele umas 3, 4 vezes, que Deus tem ele num lugarzinho muito bom lá, porque era o mesmo que o Bolinho é hoje. O Bolinho é o retrato do pai. E fez com que toda essa história que vocês viram ali, história que está se falando, foi participação do Bolinho, do Dicenha, tinha mais uns casais por aí, que nunca mediram esforços para estar sempre junto com o pessoal. Vejam um outro lance importante. A Souza Cruz, lá de Rio Negro, pegava muito fumo da nossa região. Muitas vezes o produtor dizia, fazia para o Zé Pereira, o seu Maoski, o seu Daniel Maoski, se entrega a mercadoria lá, diz para ele mandar um dinheirinho para mim, que eu estou precisando pagar meus empregados. Daí ele dizia, onde é que eu deixo? Deixo lá no Bolinho. Então vinha o envelope com um cheque, lá o Bolinho pegava o cheque. 2 dias depois o dono chegava ali, falava, mas o cheque é meio grandinho, né, Bolinho? Você não faz assim, faz favor, troca para mim, porque não o banco é lá em Rio Negro. O Bolinho dá uma olhada no caixa lá e diz, olha, não tenho tudo para te entregar agora, mas eu te dou a metade. Daqui 2, 3 dias você vem buscar o resto. E o Bolinho se tornou até banco, para você trocar isso aqui. Esse é o trabalho da agricultura do Bolinho. E fez, né, Bolinho? Vai dizendo que é verdade, porque não sei que eu não estou inventando. Sendo assim, gente, eu só tinha que dizer para o Bolinho que Deus dê para ele essa vontade de atender, ele sempre foi carismático, sem tamanho, em todos os setores, amigo das famílias de Tijuca, fez muito pelas famílias de todo lugar do nosso município. E quando eu lembro mais um detalhezinho, quando os Groscop passavam aqui todo dia com o caminhão carregado de carvão, descarregavam lá no Milermão, eu dava um carona para aquele pessoal, eles vinham aqui consultar com o doutor Artemio, com o doutor Anjo, e ficavam por aí, eles diziam, onde é que vai esperar nós? Espere lá no Bolinho. O Bolinho era um marco do encontro das pessoas. E o Bolinho, vendo aquela história, resolveu comprar um ônibus. O primeiro ônibusinho que foi para o Piraí, para o Postinho, que fazia Postema, Canguera, Campete e Tijucas. Esse é um trabalho social que o Bolinho fez muito. Lembra, Bolinho, que você assinava até aquelas ordens de consulta para os pobrezinhos que não tinha condições? A igreja tinha uma parte que eles deixavam para atender os doentes e pobrezinhos do município. Quem que assinava o cheque? O Bolinho. Então você veja assim, falar no Bolinho vai 3 dias. Mas eu vou encerrar agora. Porque o rapazinho, quando eu cheguei, disse, nós te damos 5 minutos. Eu falei, não quero.
te damos 10. Também não quero. Quanto que você me dá? Olha, eu vou lá ficar até quando quiser. Porque o falecido Aníbal Cury dizia que a gente, para falar em público, tem que falar de pé para ser enxergado, alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Mas eu queria pedir o Bolinha que viesse aqui agora, quero ficar bem perto desse soldado de Jesus. Agora convido o ex-prefeito César Matuszewski, que apresentará uma canção em homenagem à homenageada noite. Mas eu tenho uma coisa para que eu gostaria de dizer. É muito interessante porque a gente vai situando o Tibula em situações que nem todos conhecemos, então a gente vai conhecendo um pouquinho mais da vida e situando onde ele esteve, o que ele fez, a ligação com cada um. E eu me lembro do Senhor quando eu tinha 5 anos de idade, que eu fazia o caminho de casa até o posto de gasolina, que eu trabalhava com o Senhor. Então eu me lembro ainda desse caminho fazendo o Senhor no posto de gasolina. A lembrança que eu tenho, a primeira lembrança que eu tenho do tio Bula na minha infância. Meu pai foi para São José com o seu Nir, por isso que nós fomos embora para São José, em 75. Essa canção fala um pouquinho do que o senhor gosta e fala um pouquinho do jeito do Senhor. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as folhinhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder buscar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, ou seja,
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de muito pouco eu sei, ou nada sei. Parabéns, Chico. Quero convidar agora para fazer o uso da palavra José Carlos Jarec e a professora Gisele. Tribuna de vocês. Então vamos lá, né? Parece grande o discurso, mas não é muito. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara, Juliano Santos, cumprimento todos as pessoas aqui presentes. Hoje é um dia de grande emoção e profundo significado. Estamos reunidos aqui para celebrar a trajetória de um homem cuja história se entrelaça com a própria história de Tijucas do Sul. Um homem que não apenas viveu nesta terra, mas que dedicou sua vida a fazê-la crescer, prosperar e se fortalecer. É com muito orgulho que venho prestar essa homenagem ao meu pai, agora agraciado com o título de cidadão benemérito de Tijucas do Sul. Queremos iniciar, primeiramente, agradecendo à Câmara Municipal, que reconhece hoje um cidadão que sempre trabalhou pelo bem comum. Agradecemos especialmente ao vereador Luiz da Rocha, seus assessores e todos os funcionários desta Casa de Leis que conduziram essa honraria com sensibilidade e profundo respeito à trajetória do meu sogro, seu Pedro. Esse gesto demonstra o quanto sua dedicação e sua contribuição para a nossa cidade são percebidas e valorizadas. Peço licença para lembrar algumas coisas que contam a vida do meu pai e da sua trajetória. Às vezes, um pai, na correria da sua vida e de suas funções, não se recorda de algumas coisas. Mas um filho, em meio à sua inocência, através de um olhar de criança, lembra de muitos detalhes. Tenho muitas lembranças e algumas delas quero compartilhar com vocês. Aí que pega. Vou falar de improviso. Lembro-me muito bem quando era pequeno, né, que passava noites com meu pai na alfaiataria lá, né, que não tinha nem luz, não tinha, né, naquela época, e escutava lá a Hora do Brasil, né, minha mãe ajudava lá a passar roupa e a gente ficava noites lá porque tinha que entregar os ternos no dia seguinte, que o pessoal tinha que casar e estava tudo atrasado. E lembro-me também que muitas vezes o pai trabalhava e saía dar umas voltas de bicicleta comigo, né? Até uma vez ele estava comigo na bicicleta, comigo na garupa, e caiu da bicicleta, acho que fomos num bar, lá não sei aonde, e caiu, quebrei o pé. Tinha uns 3 anos de idade, né? Tinha uns 3 anos de idade. Minha mãe tinha até a botinha lá, até esses tempos atrás ela tinha a botinha de gesso lá na casa. E também coisas que não foram faladas do meu pai, que meu pai teve os tempos altos e os tempos baixos, né? Lembro que meu pai tinha um caminhão, né, que puxava lenha lá para Placas do Paraná. Às vezes fazia 2 viagens por dia, né, carregando no mato e puxando lenha. Também, na época, ele tentou plantar uma roça lá, lembra? Ali onde é o Aras Santa Rita, né? Uma alqueira de chão ali, acho que plantou trigo, né, pai? Não deu nada, que troço lá, né? Foi uma despesa danada. Então são tempos assim que a gente lembra. Lembro também quando a gente veio para Tijucas, né? E um dia o senhor me mandou depositar um dinheiro,
Eu tinha uns 15 anos, aí o senhor fez um pacotinho de dinheiro e mandou depositar no Bamirindos, lá no Parolim, lá. Lembra? E daí eu esqueci aquele pacote de dinheiro no ônibus. Desci, esqueci aquele pacote de dinheiro no ônibus. Essa história parece mentira, mas é verdade. E lembro até hoje, quando o senhor... Eu fiquei o dia todo lá esperando para ver se alguém achava aquele dinheiro e não achei nada. E daí eu lembro até hoje quando o senhor me recebeu ali. Não sabia se eu voltava para casa ou não voltava. E o senhor teve paciência e me recebeu bem e ficou preocupado comigo. Lembro bastante daquilo. Quanto que era o valor? Era 50 mil, né, na época. 50 mil, não sei o quê. É um valor de um caminhão de combustível. E depois ele saiu de noite lá e achou dinheiro. Conta. Depois ele conta. Então tem várias passagens assim que eu lembro do meu pai, da paciência que ele teve com a gente, com minhas irmãs, com a minha mãe e com tantas pessoas que ele iniciou, né? A gente lembra no posto de gasolina ali. Tem uma época que só tinha o pessoal da Lagoinha ali, né? Parece que era obrigatório, né? Tinha o Sebastião do Posto, o Eloy, que foi vereador, o Luizinho da Motosserra, o Ezequiel Crente, né? O seu Cid, o Vaz, o Doraci, o Pampuche, né? O seu Pampuche, o seu Machado, o Roberto, eletricista, Roberto mecânico. Tanta gente, Antônio Batista, tanta gente, E sempre digo assim que é um orgulho assim o pai ter colocado o nome da família no negócio dele, né? Que é uma responsabilidade, né? De tocar um negócio com seriedade, né? Com honestidade, que é um peso, né? Colocar o nome da família, e a gente tem muito orgulho e honra muito de ter o nome Jarec, né? No negócio. Então, meu pai é, acima de tudo, um líder. Uma liderança que se manifesta na fé, na política e na vida social. Como líder religioso, ele sempre estendeu a mão, ouviu, aconselhou e fortaleceu a comunidade por meio de uma espiritualidade viva. Como líder social e político, foi presença ativa, participativa e responsável, sempre guiado pelo propósito de construir uma sociedade mais justa, unida e progressista. Mas a história do seu Bulinho vai além da liderança. É uma história de luta e de empreendedorismo. Desde muito cedo, o seu Pedro entendeu que o progresso não acontece sozinho. Ele é fruto da coragem, da dedicação e de trabalho incansável. Sua trajetória como empreendedor ajudou a movimentar nossa economia local, gerou oportunidades de emprego e contribuiu de maneira concreta para o desenvolvimento da nossa cidade. Ele esteve sempre à frente, acreditando no potencial da nossa terra e em tudo que ela poderia se tornar. Por isso tudo, esse título não é apenas uma homenagem, é o reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao crescimento da nossa cidade, ao bem-estar das pessoas e ao fortalecimento da comunidade. É também um agradecimento público a um homem que nunca desistiu, que nunca se omitiu e nunca deixou de acreditar no futuro de Tijucas do Sul. Pai, hoje celebramos suas conquistas, sua história e principalmente os valores que você construiu e compartilhou. Esse título é um símbolo da gratidão desta cidade que você tanto ama e que você ajudou em partes a transformar. Obrigado também por ter, através de sua luta e de seu trabalho, nos dado, a mim, a minhas irmãs, a minha mãe, a nossa família, uma vida com muito conforto e facilidade, que nos abriu portas para chegar onde estamos. Parabéns por este momento. Que Deus continue guiando os seus passos e lhe concedendo forças para seguir inspirando todos nós. Muito obrigado. Quero convidar agora a família para fazer uma entrega de uma lembrança para o senhor Pedro Lebonir Jarec.
Quero aqui justificar algumas ausências. Hoje o vereador Patiorni não passou bem na tarde e teve que se deslocar até o hospital, então por isso ele não estava presente. Até pediu desculpa aí para o seu Bolinho, disse que é amigo de longa data e infelizmente não pôde estar presente. Também o vereador Adilson, que tinha um compromisso na capital e não chegou a tempo. E agora nossos outros 2 nobres vereadores aqui, que tinham um compromisso às 7 horas e tiveram que se ausentar. Por isso não está aqui, mas deixaram um forte abraço para o seu Bolinho. Vamos iniciar a palavra livre aqui com a vereadora Sandra. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente e demais vereadores. Gostaria de saudar o vice-prefeito Claudemir, os ex-prefeitos senhor Antenor Batista, senhor Antenor de Senha, o ex-prefeito Oni, o ex-prefeito César, os ex-vereadores o Romildo, o Adelar e o homenageado seu Bolinho, que também foi vereador por 2 vezes. Saudar a sua família, as filhas, a Josi, a Cristina, o filho José, sua nora Gisele, nossa professora Gisele, também a Elisângela, minha amiga, né, também sobrinha, o seu esposo César, a Jane, né, minha madrinha, e a todos os presentes aqui nesta noite tão especial e tão importante. Fazer uma homenagem em vida, né? Eu sempre falo das homenagens que a gente costuma homenagear as pessoas depois que elas vão embora. E o seu Bolinho está aqui, né, com todo esse feito que ele tem pela comunidade, não só como um grande empresário, um político, mas também pelo trabalho social que ele fez naquele período. Né, um trabalho tão importante que hoje nós temos até uma profissão que faz essa questão aí do serviço social. Ajudou a construir o nosso hospital, trouxe essa questão da alfaiataria, da costura, que é um trabalho de cuidado, de zelo pelo próximo, né? Então, cuidar do terno do noivo, do terno das pessoas, isso é um trabalho muito importante, né? Pena que não temos outros alfaiates na cidade, mas o seu Bolinho traz esse legado de humildade, de homem honesto, de líder comunitário, líder de fé. Sempre que eu vou à igreja, o seu Bolinho, a minha recordação do seu Bolinho é lá na frente, nos primeiros bancos, né, estando lá sempre presente na fé, e no tempo de antes, né, seu Bolinho, fazendo os cursos de noivo, de batismo, e isso é um trabalho muito importante, né, na comunidade, o trabalho da fé, da liderança. Então, isso nos dá muito orgulho, seu Bolinho, de poder homenageá-lo, né, parabenizar o vereador Luiz, porque eu tenho grande afeto, porque é um vereador de excelência, e ele trouxe esse carinho, essa homenagem em vida aí para o seu Bolinho. Então, parabéns, vereador, pela homenagem, muito merecida, pelo legado do seu Bolinho. Então, seu Bolinho, que o senhor continue, né, sendo o construtor de oportunidades, né. Na campanha estive lá, na Estil Jarec, e eu pude ouvir as suas histórias e compartilhar o seu conhecimento, né? E naquele momento o senhor me falava, naquela época os vereadores não eram nem remunerados. Então, muito amor pela causa e pelo município. Então, parabéns, seu Bolinho. Desejo muita saúde, muita paz na vida do senhor. E quero aqui também dizer o quanto uma mulher é importante na vida de um homem. Sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E também lembro-me da dona Nilza, o quanto ela foi importante para a nossa comunidade, como uma líder comunitária. Então, parabéns pela vida que vocês tiveram juntos, pelo amor, pelo carinho que o senhor teve e cuidado por ela, né? Então, isso nos deixa muito infeliz de podê-lo homenagear e saber do grande homem, grande pai, grande avô e grande amigo, porque já sabemos aí das suas amizades e dos feitos que o senhor tinha aqui na comunidade. Então, parabéns e muita saúde, é o que eu desejo para o senhor. Obrigada. Meu boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todas as autoridades já mencionadas aqui. Hoje vemos aqui o tio Bula, essa pessoa especial, e não é à toa, tio Bula, que todas essas pessoas que estão aqui são os seus amigos e vieram para escutar um pouco da sua história e ver que ele não foi só uma pessoa que passou na vida de alguém, mas sempre foi um amigo. Aqui, hoje a gente viu o empreendedor, seu Bolinho, que iniciou lá atrás, com todas as dificuldades dos momentos, mas o que ele fez pela nossa comunidade, pela nossa cidade.
Aqui nós vimos o depoimento de várias gerações. Então o tio Bula, ele não é uma pessoa de uma geração. Ele fala por mais de 50 anos aqui, com pessoas que deram depoimento e que mostraram o tanto que o senhor é importante na vida de cada um. E digo mais, se qualquer outra pessoa que a gente pegar aqui da plateia, tem uma história do tio Bula. Todo mundo tem um carinho especial pelo senhor. Eu lembro lá, na década de 90, meu pai, como trabalhava aqui, era um guarda do banco, que falava assim, e resolveu empreender. Foi lá para Paranaguá para tentar a vida com o corte de madeira. Ele e meu tio. Mas, claro que tinham que ter a ajuda de alguém, né? Porque a vida era difícil e queriam empreender. E aí precisavam cortar lenha, tinha que comprar uma motosserra. Onde que foram? Foram lá no tio Bula, para ver se tinha um prego lá, se conseguia deixar alguma coisa enroscada para pagar depois. E estava lá o tio Bula. Deu os conselhos. Eu era bem pequeno, mas eu lembro da artimanha dos dois, os dois cunhados lá, para falar com o tio Bula para conseguir 2 motosserras para eles tentarem a vida lá fora. E deu certo. O tio Bula vendeu, recebeu, que é o mais importante, né, posteriormente, mas foi importante nessa vida. Lá que se iniciou, meu pai passou a ser, logo após, era o gato que chamavam, né, que quando tocava empreitada, depois virou caminhoneiro e, por último, voltou a trabalhar aqui na Prefeitura Municipal, onde se aposentou. Mas então o tio Bula também teve participação na minha vida. Naquele momento, o sustento da nossa casa foi graças a uma atitude que teve. Porque também era fácil dizer não. Tempos de hoje, tempos anteriores, onde você conseguia um crédito, não era fácil. Mas o tio Bula era o paizão, era o tiozão de todo mundo, é aquele que entregava a motosserra, acho que fazia umas orações para tentar receber, mas que entregava. Então, tio Bula, quero aqui parabenizar o senhor pela pessoa que o senhor é, pela família que o senhor construiu e pelas histórias aqui de todos os amigos que aqui passaram e aqui deixaram um pouquinho de depoimento da vida que o senhor movimentou e moveu por eles. Então, parabéns para o senhor, parabéns a toda a família, todos os convidados, todos vocês que estão aqui presentes, e parabéns ao vereador Luiz, que não tinha uma pessoa melhor para o senhor homenagear mesmo. Quando ele falou, eu falei, tá, mas... Perguntei para ele essa semana, eu falei, tá, mas me diga, por que o tio Bula? Daí ele falou, primeiramente, porque eu sou o vereador lá da comunidade de Tabatinga. Tio Bula foi o primeiro, foi ele que ajudou a fazer a igreja, foi ele que teve os primeiros comércios, e foi lá onde que nasceu, e nasceu de parteira assim como eu. Então, eu quero o tio Bula. Então, parabéns, Luiz, parabéns, tio Bula, e boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui os nossos ex-prefeitos, seu Antenor de Senha, Tenor Batista, Rony Júnior, César Matuszewski, ao vice-prefeito Claudemir, os ex-vereadores Adelar, ao Romildo e, em especial, ao ex-vereador Pedro Jarec, né? Seu Pedro Libonir Jarec, o nosso homenageado de hoje. Depois de tantas histórias bonitas, quero aqui tentar lembrar algumas das que eu já sabia ali, seu Pedro. Quando o Jarec falou ali que lá ficava com o senhor até a tarde da noite para poder o senhor trabalhar e fazer os ternos, né? Talvez o senhor não lembre, mas o terno do meu pai, né, há mais ou menos 55 anos atrás, quando ele casou, foi o senhor que fez. E, por sinal, um terno muito bonito, que a gente tem as fotos lá até hoje, né, e meu pai também já não está mais aqui, mas a minha mãe guardou até muitos anos o terno que o senhor confeccionou. E posso garantir de que as últimas vezes que eu vi o terno, talvez esteja lá na casa da minha mãe ainda, era muito bem confeccionado. Quando o Jarec também falou que o senhor comprou um caminhão para puxar lenha, né?
essa é uma história que o meu pai fez. O primeiro empreendimento dele também foi com um caminhão, e exatamente para puxar lenha, né? Eu, com 10 anos de idade, já trabalhei com isso, então eu sei o quanto que o senhor se dedicou para que pudesse chegar no que o senhor construiu hoje, né, ao longo de todos esses anos, para construir uma família, construir um patrimônio. Quanto que isso foi difícil, mas o senhor, com toda a dedicação, né, trabalhando ali, onde hoje a gente chega ali na igreja matriz e vê lá naquela coluna a família Jarec. A gente sabe o carinho que o senhor deve ter tido quando lá ajudou a construir também parte dessa nossa matriz. Quando lá construiu a capela na Tabatinga. Quanto isso é importante, quanto o senhor Antenor Batista falou aqui do hospital, o que seria hoje se alguém não tivesse dado o primeiro pontapé lá para que esse hospital hoje pudesse atender os nossos moradores do nosso município. Então, é com grande honraria essa homenagem, né? Parabenizo aqui ao Luiz por essa preposição e ao senhor aí pela família que construiu. É muito merecida essa homenagem, então deixo a todos aqui o meu abraço, mais um abraço muito forte aí para o senhor Pedro Lebonir Jarec, tio Bula, grande abraço, parabéns mais uma vez. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, autoridades presentes, ex-prefeitos, ex-vereadores, e uma boa noite a toda a família do seu Bolinho. E uma boa noite especial ao senhor, né, que é homenageado hoje pela bela proposição do nosso amigo Luiz, uma bela escolha, ótima escolha. O senhor é um empresário de sucesso, né? Ninguém chega ao sucesso do nada. Para ter sucesso tem que ser, primeiro, um bom administrador, né? Tem que ser pessoa de pulso, tem que ser honesto, tem que ser bom comerciante e tem que ser trabalhador. Ninguém chega ao sucesso se não for com trabalho. Eu tenho um pouco de dificuldade até nas proposições aqui na Câmara. Já tivemos, até tem 2 homenageados aqui presentes, o Oni, Dr. Ângelo, porque, como diz o ditado popular, eu sou vindor. Eu estou em Tijucas há 27 anos, né? E estou vereador hoje. Até momentos como esse é muito importante porque você acaba adquirindo conhecimento, né? Você vê histórias de pessoas como o senhor que ajudaram a Tijucas crescer. A Tijucas está hoje em patamares maiores, como às vezes a população critica muitas coisas, critica os políticos, mas o senhor é uma prova viva que a política, quem se põe o nome, está à disposição na política, é com intenção de fazer algo melhor. Então o senhor é prova viva, o senhor foi 2 vezes vereador quando um vereador não tinha salário. Então aí é a maior prova que o senhor queria o melhor da cidade, o crescimento da cidade, como ajudou na construção do hospital, né? E a questão do posto de combustível, me corrijo se eu estiver errado, o primeiro posto de combustível da cidade, né? Imagina a dificuldade que era para você adquirir o combustível. Então o senhor trouxe o início do crescimento para a Tijuca do Sul. Eu acredito que é um pontapé inicial. Hoje nós temos vários postos na cidade, mas na época o senhor acreditou, trouxe desenvolvimento para a cidade, né? E deixou um legado. Como eu falei, uma pessoa de sucesso, ninguém chega ao sucesso do nada, né? Eu, como hoje estando vereador, só em nome de toda a cidade, só tenho que agradecer ao senhor por ter contribuído por Tijucas hoje está crescendo, e o senhor ser um pioneiro no crescimento da nossa cidade. Parabéns novamente, Luiz, parabéns a toda a família, pela pessoa especial, que é o seu Boninho. E uma coisa que eu esqueci no início, eu sempre escutava falar bolinho. Eu achava que era diminutivo de bule, né? Que gostava muito de café. Então, eu já vi que não era do bolo, é bolinho. Então, o que eu digo, é uma oportunidade de conhecimento. Parabéns novamente a toda a família, parabéns ao senhor. Muita saúde para o senhor, muitos anos de vida. Qualquer hora eu vou lá para o senhor me ensinar a pegar uns robalos, né? E parabéns mesmo.
obrigado por Tijuca do Sul, obrigado por o senhor contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade e que Deus abençoe o senhor e a toda a família. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Já hoje eu mencionei alguns nomes, né? Mas perdoe-me, né, por aqueles nomes que a gente acaba na hora não falando, né? Então, mais uma vez, né, obrigado pela presença de todos, né? E eu gostaria de falar mais algumas coisinhas, são umas 2 horas mais ou menos de fala sobre o seu Bolinho, né? Lembro-me quando criança, né, do posto de gasolina lá em Tabatinga, né, da oficina mecânica que tinha, falecido Nacleto, acho que era mecânico. Falecido Nacleto, falecido Cindo, né? Trabalhava ali numa banca, né? E meu pai também trabalhou ali no comércio do falecido Benjamin de Senha, né? Que é o pai do seu, né, Tenor de Senha, do seu Nene de Senha. E eu vivia por ali também. E lembro muitas coisas assim, né? Ali dos meus 5, 6 anos, de quando eu comecei a estudar na escolinha de madeira em Tabatinga ali, né? Então a gente sempre conviveu ali naqueles momentos ali, né, e a gente, né, digamos assim, que cresceu ouvindo falar do seu Bolinho, né? E eu, né, agora o Cigano falou da questão de bolinho, né? A gente sempre pensava que era um diminutivo de bullying, né? E é a questão de bolinho, né? Mas era bolinho da graxa? O senhor gostava muito ou não? Eu lembro também, quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, eu tinha vergonha de pedir o bolinho, eu pegava e fazia assim com o dedo, que eu queria mais um. Não sei se era assim que o senhor pediu o bolinho, mas eu pedia assim. Então, a gente tem muita história, escuta muitas histórias, né? Que bom que tem pessoas assim para a gente homenagear, né? Nos dias de hoje, né? De toda a construção, de todo o empenho que o senhor teve para desenvolver o nosso município, né? A questão, né, do posto de gasolina, na época, trouxe o desenvolvimento, né? Que não tinha, né? E quem queria abastecer um veículo, um carro, tinha que ir lá para São José, Curitiba, para poder adquirir o combustível, né? Então, trouxe naquela época o desenvolvimento, né, do município. E lembro-me, no dia em que o senhor estava mudando para cá, quando arrancaram os tanques que tinha ali onde que é o Lavacar, arrancaram os tanques para trazer aqui para o centro, né? Umas máquinas, eu, né, olhava aquelas máquinas apavoradas, aquele bicho arrancando aquele negócio lá, né? Então, lembro como se fosse o dia de hoje. Eu saindo da escola, e aquelas máquinas trabalhando e tirando os tanques para trazer para cá para colocar o posto de gasolina aqui no centro, né? Na construção da capela Nossa Senhora do Rossio, em Tabatinga, né, o pai conta muitas histórias, né, da época que foi construída a igreja, que daí a igreja nova foi buscado um projeto em Santa Catarina, né? Acho que não lembro o nome da cidade, não. Timbó. O senhor que foi lá buscar o projeto. Tirar as medidas, né? Então, são histórias que a gente... nessa época, né, a gente não lembra muita coisa, porque a gente era bem criança, né? Mas, assim, a história que a gente, no decorrer da vida, a gente foi ouvindo, né? E, que nem eu falei, né? Muito aconteceu, muitas coisas se desenvolveram, né? Porque teve os pioneiros, né? E o senhor é um dos pioneiros e vivo, né? Ainda presente entre nós, e que Deus abençoe o senhor, que tenha muitos anos de vida. Eu lembro assim, no aniversário de 80 anos do meu pai, há 2 anos e meio atrás, ele falou assim: aproveite bem a festa, que o próximo aniversário é só dos 100 anos. Não sei se o senhor falou isso também, mas que Deus abençoe, que o senhor chegue também lá nos 100 anos e nós possamos comemorar juntos, né, a idade de 100 anos. Né? Hoje, olhando assim o potencial, né, a saúde que o senhor tem, né, a gente pensa assim que vai chegar lá nos 100 anos, né? E que Deus abençoe, que muita saúde, né? Muita paz a toda a família, né? O Zé Carlos, a Cristina, a Josiane. A gente também, acho que nós estudamos juntos, né? A Josiane? Nós estudamos com a Josiane, com a Cristina não. Faz tempo, né? Então, a gente tem essa convivência, que nem eu falei na época, era difícil, né, as coisas, né? Que nem o Zé estava relatando ali da questão da alfaiataria, né? Naquela época era a luz de vela, né? E era aquelas maquininhas com pedal,
que o senhor trabalhava, fazendo pedalando, né? O Zé pedalava também nas máquinas, não? E daí, então, quando chegou a energia elétrica, né, o povo mais do interior, até a gente mesmo falava, né? Chegou a força. Né? Quando chegou a força, daí foi desenvolvendo mais, né? Que seria a força, a energia elétrica, né? E hoje a gente vê uma cidade aí que cresceu, que desenvolveu, graças a pessoas como o senhor, né? Então, parabéns, que Deus abençoe mais uma vez, e sempre que precisar de nós aí pode contar conosco. Obrigado. Agora temos que chamar a cereja do bolo, né? Vamos chamar o homenageado da noite para fazer o uso da palavra aí. Convido o senhor Pedro Libunir Jarec para dar uma palavrinha para nós, senhor Pedro. Só umas 2 horas de prosa. A noite é do senhor, pode ficar tranquilo. Hoje está dominado. Boa noite a todos, então. Vocês não imaginam como isso choca no coração da gente ouvir vocês falando todas essas coisas aí. Coisa que eu nem lembrava mais. E a gente fica muito feliz com isso tudo, né? Em primeiro lugar, agradeço então o meu companheiro lá que me indicou para isso, ao nobres da Câmara Municipal, a bonita Câmara nossa do Distrito do Sul, né? E eles que também trabalharam em prol disso aí tudo. Mas não tenho mais nada o que falar, né? Senão, talvez, não tem. Vocês já disseram, já ouviram tudo aquilo que, né? Mas a gente queria agradecer a quem viveu com a gente, meus funcionários, né? Primeiramente minha família, minha esposa, meus filhos, Cristina, Josi, Jarec, a minha nora Gisele, sempre tiveram com a gente toda a vida, né? Então, isso aqui é um exemplo eu, no começo, quando me ofereceram essa homenagem, eu fiquei pensando, mas eu não fiz nada, eu não mereço isso aqui, credo, né? Tem muita gente aí que merece muito mais que trabalhar, os políticos, os prefeitos sofreram, mesmo os vereadores. Eu sei os problemas que vocês têm, né, para resolver para o povo. E eu tive lá no começo aí, dei não dava, não tinha condições, não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Como é que a gente ia, o que a gente ia fazer, né? Muito pouca coisa, né? Então, os políticos, o que eles sofreram aqui, nossos antepassados, já de saudosa memória, imagine o que esses homens sofreram aqui nesse município para, né, no tempo que, né, começou tudo isso aqui. Não sei me expressar direito, me perdoe, eu nunca falei em público, não gosto mesmo, não pratiquei nisso. Mas depois eu comecei a pensar, conversando com meu filho, eu achei que ele falou, não, mas pai, você foi disso, você fez aquilo, trabalhou nisso, trabalhou naquilo, né? Eu fui pioneiro, acho que em 3, 4 coisas aqui no município. Combustível, alfaiata, fazer a roupa para os meus amigos. No hospital também, a gente não tínhamos hospital, era triste, imagina, não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha, né, não tinha hospital, poucos postos de saúde, né, Batista?
que vocês fizeram. O sacrifício. Imagine hoje o que nós temos no município, esses homens que fizeram, esses homens que vieram fazendo, que a gente só viu isso aí dele, né? Então nós estamos numa cidade maravilhosa, que já temos tudo. Moramos muito bem. Não vou dizer que eu sou rico também, mas moro numa cidade maravilhosa, uma cidade que, né, que dá orgulho na gente de ver as coisas, né? Escolas, os colégios, como melhorou, né? Esse hospital, já entramos lá para ver como tudo bem feitinho, os postos de saúde, cada localidade, né? E etc. Se pensar nas estradas, asfalto. O Diceu trabalhou aqui na época, calçamento da rua. Isso aqui era uma estrada, não era rua. A nossa rua aqui de Novembro era uma estrada, né? E etc. Todo o município aí, a cidade era tudo, né? E assim. Então a dificuldade foi muito grande. Esses homens trabalharam muito, né? Os políticos, muita gente diz, os vereadores lá só para ganhar o dinheiro, para pegar o emprego. A gente ouve essas coisas, né? E a gente fica triste por isso, porque a gente participou também, viu como é que eles, os compromissos que eles têm, os pedidos que são feitos, a comunidade, eu fui guri lá para São José, fiquei 6 anos lá. Eu voltei aqui, eu vi que o quanto que o povo precisava das coisas. Como o povo tinha necessidade de mais coisa. E foi toda essa gente que, né, que construiu, fez, né? Então eu queria agradecer, porque, né, todas essas coisas vocês já falaram aí, não temos muita coisa para conversar. Eu acho que o pessoal já está meio cansado aí. Mas muito obrigado por vocês fazerem essa homenagem para a gente. E a gente fica muito feliz por isso. E eu acho que por aí que, se nós se reunir mais, trabalhar mais um pouquinho, ajudar esses homens aqui, né, também, colaborar com vocês aqui também. Muito obrigado à Câmara toda. Isso aqui é uma beleza. Nós tínhamos as cadeiras de palha, né, Batista? As cadeiras de palha, uma vez eu tenho de tábua lá, atrás da prefeitura. Não tinha banheiro, não tinha luz elétrica, não tinha... Pense como é que nós trabalhávamos na Câmara, né, Batista? Como dizer? Eles sabem o que passamos aí nessa vida toda, né? Mas... muito obrigado por vocês todos. Não tem mais nada para... né? Feliz Natal para todos, então. E ainda o tio Bula é modesto, né? Falou que não fez nada pela cidade, imagine se tivesse feito. Além de tudo, veja o carinho e a amizade que o seu Bulinho conquistou nesses longos anos. Hoje nós temos aqui os 2 primeiros médicos do nosso município, estando aqui presente para essa homenagem. 4 ex-prefeitos, vice-prefeito, ex-vereadores e a comunidade inteira. Todo mundo aqui, um pouquinho, lembrando o tio Bula. Então, tio Bula, o senhor merece tudo isso aqui. E o bom que hoje a gente pode fazer em vida. Que lá na legislatura passada aprovaram e hoje, graças a Deus, a gente consegue homenagear pessoas em vida. Porque depois que morre é fácil falar que a pessoa era boa ou contar uma história. Mas aqui a gente vê relatos de pessoas, escutar histórias e ver o tanto que as pessoas que passam por aqui foram importantes. Muitos já foram homenageados aqui na casa. E muitos acredito que serão. Então, parabéns, tio Bula. Que Deus abençoe, que te dê vida longa e
Vamos aí. Mais uma salva de palmas para o tio Bula. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.